Nem toda guerra é travada com espadas. Algumas das batalhas mais perigosas são silenciosas, travadas no campo das conversas. Palavras podem ser lâminas afiadas, usadas para semear dúvida e dominar sua mente. E o pior, muitas vezes você nem percebe que já caiu na armadilha. Mas existe uma forma de escapar: a sabedoria estoica. Hoje, você vai descobrir 8 perguntas venenosas que os falsos usam para manipular. E mais importante, a resposta que te torna inabalável. Essa talvez seja uma das perguntas mais traiçoeiras que um manipulador pode lançar. À primeira vista, ela soa inofensiva, quase como uma busca por segurança ou clareza. Mas por trás dessa frase se esconde uma armadilha psicológica poderosa. Ao ouvir, "Você não confia em mim", a maioria das pessoas sente imediatamente a necessidade de se justificar, como se a desconfiança fosse uma falha de caráter ou uma prova de deslealdade. De repente, o foco deixa de estar nas ações suspeitas da outra pessoa e passa a estar em você, que agora é visto como alguém frio, desconfiado, talvez até injusto. O manipulador sabe disso. Ele não quer provar sua verdade, quer que você se sinta culpado apenas por questioná-lo. É nesse ponto que a filosofia estoica nos oferece uma saída firme e serena. Marco Aurélio dizia que a verdade nunca fere o homem de bem. Essa máxima é um lembrete de que a confiança não pode ser exigida como um favor, nem arrancada como obrigação. Ela é fruto da observação, da coerência e dos fatos. Quando alguém tenta pressioná-lo com essa pergunta, o estoico não reage com medo de parecer desconfiado, reage com lucidez. Ele sabe que desconfiar não é uma ofensa, é prudência. Epicteto reforçava essa postura ao afirmar que devemos examinar com cuidado o que nos é apresentado e só dar assentimento quando tivermos certeza. Na prática, imagine a cena. Alguém lhe pede um favor suspeito, algo que mexe com seus limites ou com sua ética, e ao perceber sua hesitação, dispara: "Você não confia em mim?" Se você se deixar abalar pela pressão emocional, cederá e colocará sua consciência em risco apenas para manter as aparências. Mas se agir como um estoico, poderá responder com calma. A confiança se prova com atitudes consistentes, não com pressa nem pressão. Essa resposta não precisa ser agressiva nem defensiva. Ela é clara, objetiva e devolve a responsabilidade para onde sempre esteve, nas ações de quem pede, não na sua lealdade. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já se sentiu culpado apenas por pedir clareza? Quantas vezes cedeu porque não queria ser visto como alguém duro ou desconfiado? Essa é a armadilha. O manipulador vive da sua pressa em provar fidelidade. O sábio, ao contrário, não se apressa. Ele observa, analisa e só depois decide. Marco Aurélio nos lembrava que o tempo é um juiz implacável. Cedo ou tarde, a verdade revela o caráter de cada pessoa. No fim, essa pergunta só tem poder quando você entrega a chave da sua paz ao outro. O estoico, ao manter sua mente firme e a consciência limpa, entende que confiar não é fechar os olhos, mas mantê-los bem abertos. Afinal, a confiança verdadeira é construída tijolo a tijolo com fatos, não exigida em palavras ditas no calor da manipulação. Poucas frases são tão venenosas quanto essa. A primeira audição parece apenas uma declaração de afeto mal compreendido, mas, no fundo, é uma das formas mais poderosas de chantagem emocional. O manipulador sabe que o amor é um dos sentimentos mais nobres e, exatamente por isso, decide usá-lo como moeda de troca. De repente, aquilo que deveria ser livre e espontâneo se transforma em obrigação. Se você cede, abre mão de seus princípios para provar uma devoção que nunca deveria ser medida em obediência. Se não cede, é acusado de não amar o suficiente. É um jogo perverso em que todas as saídas parecem te condenar. A filosofia estoica nos ensina a romper esse dilema. Epicteto lembrava que devemos distinguir sempre entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. O amor autêntico está nas atitudes diárias de cuidado, respeito e verdade, e não na submissão forçada por uma frase envenenada. O manipulador tenta inverter essa lógica, mas o estoico entende que amor não é chantagem, é liberdade.
Amar não significa dizer sim a tudo, mas permanecer íntegro, mesmo quando isso contraria as expectativas do outro. Imagine um relacionamento em que uma das partes diz: "Se você me ama, vai esconder isso da sua família por mim." Ou em um ambiente de trabalho, quando alguém insinua: "Se você respeita seu chefe, não vai questionar essa decisão." Em ambos os casos, o sentimento, seja amor, seja respeito, é usado como corrente para aprisionar. O estoico, porém, responde com serenidade: amor não é obediência cega, é agir com justiça e clareza. Essa resposta desmonta a armadilha porque devolve a responsabilidade ao outro, mostrando que o amor verdadeiro não exige que você sacrifique sua consciência. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já confundiu amor com submissão? Quantas vezes cedeu a pedidos injustos apenas para não ser acusado de não amar? Esse é o veneno escondido nessa pergunta. Ela mexe com seu medo de perder o afeto do outro. Mas Marco Aurélio já alertava: o que não é certo nunca será vantajoso. Se algo vai contra sua razão e seus valores, aceitá-lo não é prova de amor, mas uma vitória da manipulação. No fim, o amor autêntico não exige que você se perca, mas que você se compartilhe de forma íntegra. Quem realmente ama não te pede para abandonar sua consciência. Quem realmente ama caminha ao seu lado sem correntes. A resposta estoica é firme: eu amo com liberdade, não com submissão. Poucas armadilhas são tão eficientes quanto a pressão da maioria. Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um peso enorme. O medo de estar sozinho, o receio de parecer estranho, a sensação incômoda de ser o único contra todos. Quando alguém solta um "todo mundo pensa assim, só você discorda", o que realmente está dizendo? Você não deveria ousar desafiar a multidão. O manipulador sabe que a necessidade humana de pertencimento é poderosa. Ninguém gosta de ser excluído, e é justamente essa fraqueza que ele tenta explorar. A filosofia estoica, porém, nos alerta contra esse atalho para a escravidão mental. Sêneca escreveu: "O que é aceito pela maioria muitas vezes é o pior caminho." Essa frase corta a manipulação pela raiz, porque revela uma verdade desconfortável. Multidões podem errar, e erram com frequência. A razão não se mede pelo número de vozes que a repetem, mas pela coerência e pelo alinhamento com a realidade. O estoico entende que não há vergonha em caminhar sozinho se a verdade estiver ao seu lado. Na prática, esse tipo de manipulação aparece em diversos cenários. Em um relacionamento, alguém pode dizer: "Todos os seus amigos fariam isso pelo parceiro, só você não quer." No trabalho, surge como: "Toda a equipe concordou com essa decisão, por que só você questiona?" Nas redes sociais, frase muda de tom, mas não de essência. "Todo mundo pensa assim, só você está contra." O objetivo é sempre o mesmo: sufocar sua individualidade com a força ilusória da maioria. Agora reflita: quantas vezes você já duvidou de si apenas porque era o único que via algo diferente? Quantas vezes trocou a verdade pelo conforto de caminhar com a multidão? Marco Aurélio lembrava que a justiça não perde valor por ser rejeitada por muitos. Pelo contrário, muitas vezes o justo é justamente aquilo que poucos conseguem enxergar. O estoico não mede sua coragem pelo aplauso coletivo, mas pela harmonia com a razão. No fim, essa pergunta revela uma verdade brutal. A maioria prefere estar errada em grupo a estar certa sozinha. O estoico escolhe o caminho oposto. Prefere a solidão da integridade à companhia da mentira, porque no fim da jornada, a multidão se dispersa e cada um fica só com sua consciência. E é melhor que essa consciência esteja limpa, ainda que tenha caminhado contra todos. Essa pergunta é uma armadilha cruel porque não ataca suas ações, mas sua identidade. No instante em que alguém lança esse questionamento, a manipulação já começa a funcionar. Afinal, quem gostaria de ser visto como alguém frio, egoísta ou cruel? O manipulador se aproveita desse desejo profundo de ser reconhecido como justo e digno para dobrar sua vontade. De repente, o dilema não é mais sobre o que é certo ou errado, mas sobre como você será julgado pelos outros. Se ceder, mantém a imagem de boa pessoa, mas ao custo de seus princípios. Se resistir,
corre o risco de ser rotulado como insensível. Em ambos os caminhos, você parece perder. Mas a filosofia estoica nos oferece uma saída firme. Epicteto dizia que, se queremos realmente ser bons, devemos primeiro reconhecer nossas próprias falhas e lutar contra elas. Isso significa que a bondade verdadeira nasce da coerência com a razão e a justiça, e não da submissão a exigências alheias. Ser bom não é obedecer a tudo o que pedem, mas agir de acordo com aquilo que é correto, mesmo que isso desagrade ou frustre expectativas. O manipulador tenta redefinir bondade como obediência, mas o estoico sabe que a virtude não se curva ao julgamento externo. Imagine a cena. Um colega de trabalho comete um erro grave e lhe pede para acobertá-lo, insinuando que só um bom amigo faria isso. Ou um parente exige um favor injusto sob o argumento de que família ajuda sempre. Até em relacionamentos amorosos, esse veneno aparece, quando recusar algo é usado como prova de que você não é um bom parceiro. Em todos esses casos, a chantagem emocional tenta sequestrar sua moral, mas a resposta estoica é clara: ser uma boa pessoa não é ceder ao que é injusto, mas manter-se fiel ao que é correto. Agora pense, quantas vezes você se sacrificou não por convicção, mas apenas para não ser visto como alguém ruim? Quantas vezes abriu mão de sua verdade para sustentar uma imagem de bondade? Marco Aurélio já advertia: o que não é justo nunca será bom, mesmo que todos aplaudam. Esse é o norte do sábio. A bondade não depende do olhar dos outros, mas da harmonia com a virtude. No fim, a verdadeira bondade é firme, ainda que seja mal interpretada. Não se trata de agradar a todos, mas de viver de modo que sua consciência esteja em paz, mesmo diante de críticas. O manipulador pode até tentar torcer o conceito de ser boa pessoa, mas o estoico não se deixa enganar. Ele sabe que bondade não é fragilidade, é coragem de se manter justo, mesmo quando isso incomoda. Poucas frases são tão desestabilizadoras quanto essa. Quando alguém lhe diz que você está exagerando, a intenção raramente é acalmar a situação. Na verdade, é minar sua confiança, plantar a dúvida dentro da sua própria mente. Esse é o truque do gaslighting: transformar o problema real em um defeito seu. Em segundos, você deixa de ser a pessoa ferida ou injustiçada e passa a ser o hipersensível, o dramático, aquele que não sabe lidar com nada. O manipulador tenta, com uma única frase, inverter os papéis e desacreditar sua percepção da realidade. A filosofia estoica nos protege contra esse veneno silencioso, porque ensina a separar fatos de interpretações. Sêneca afirmava: ninguém pode nos convencer do falso se nossa razão permanece desperta. É exatamente essa lucidez que desmonta o jogo. O estoico não precisa se perder em justificativas nem entrar na defensiva. Ele simplesmente retorna ao terreno sólido da realidade. Quando acusado de exagero, sua resposta é calma e objetiva. Não estou exagerando, apenas descrevo o que aconteceu. Essa postura corta a manipulação pela raiz porque devolve o foco para os fatos. E é no campo dos fatos que a mentira perde força. Na prática, imagine que você descobre uma mentira e confronta a pessoa envolvida. Em vez de responder à questão, ela rebate: você está fazendo tempestade em copo d'água. Se você acredita nisso, começa a duvidar de si mesmo, da sua memória, da importância da situação. Mas o olhar estoico se mantém firme. Não se trata de tempestade, e sim de clareza. Reconhecer o que aconteceu não é drama, é dignidade. A verdade não se apequena só porque alguém tenta reduzi-la. Agora reflita: quantas vezes você se calou porque pensou estar exagerando? Quantas dores engoliu, quantas situações deixou passar porque alguém o convenceu de que o problema não era o ato injusto, mas a sua reação? Marco Aurélio lembrava que, se algo é suportável, devemos suportar, mas, se não é, devemos confrontar até que seja corrigido. Ou seja, ignorar sua dor não é virtude, é autossabotagem. No fim, a frase "você está exagerando tanto" só tem efeito se você permitir que a dúvida corroa sua confiança. O estoico não nega suas emoções, mas também não se deixa aprisionar por elas. Ele reconhece o que é real, encara de frente e responde com serenidade.
E é exatamente essa clareza que transforma o ataque em nada mais do que um sussurro sem força diante da verdade. Essa é uma das frases mais pesadas do arsenal manipulador, porque atinge diretamente sua gratidão. À primeira vista, parece apenas uma cobrança justa. Afinal, quem não valoriza o que já recebeu? Mas, por trás dela, existe uma chantagem emocional sutil que transforma gestos do passado em correntes para o presente. O manipulador usa favores, apoios ou sacrifícios anteriores como moeda de troca, tentando fazer você acreditar que está em dívida eterna. Se você cede, já não age por convicção, mas por culpa. Se resiste, é acusado de ingratidão e deslealdade. O terreno fica envenenado de tal forma que qualquer resposta parece colocá-lo como o vilão. A filosofia estoica, porém, nos ajuda a separar a virtude da manipulação. Epicteto ensinava que, se alguém lhe faz um favor, essa é uma escolha dele. A gratidão, por sua vez, é uma virtude sua, mas não existe obrigação perpétua que o outro possa cobrar como quiser. Gratidão é livre, nunca uma dívida eterna. É por isso que o estoico responde com serenidade: eu agradeço o que você fez, mas isso não me obriga a agir contra minha consciência. Essa frase é libertadora, porque reconhece o bem recebido sem abrir mão da integridade. Na prática, esse tipo de manipulação aparece em muitos cenários. Um parente diz: eu sempre cuidei de você e agora vai me negar esse favor? Um chefe insinua: fui eu quem lhe deu essa oportunidade, então faça o que estou pedindo sem questionar. Ou um parceiro amoroso lamenta: depois de tudo que passei ao seu lado, você vai me virar as costas? Em todos esses exemplos, o passado é usado como arma para controlar suas escolhas no presente. O estoico não se deixa prender por essas correntes invisíveis. Ele honra com gratidão, mas mantém sua autonomia. Agora reflita: quantas vezes você cedeu não porque achava certo, mas porque não queria carregar o rótulo de ingrato? Quantas vezes engoliu sua verdade para pagar uma dívida que nunca deveria existir? Marco Aurélio lembrava que o que é bom não se torna pior por ser mal interpretado. Isso significa que, se você age com retidão, não precisa se curvar à chantagem disfarçada de generosidade. Sua integridade é mais valiosa do que qualquer favor usado como corrente. No fim, a verdadeira gratidão é silenciosa, livre e voluntária. O que nasce da culpa ou da pressão não é virtude, é manipulação. O estoico agradece de coração, mas jamais negocia sua consciência, porque ele sabe que favores podem até aliviar caminhos, mas só a integridade mantém a alma livre. Essa pergunta parece inocente, até acolhedora, mas é uma das mais corrosivas que um manipulador pode usar. No instante em que ela é lançada, o objetivo não é encorajar sua autonomia, mas semear dúvida no lugar onde você mais precisa de firmeza, sua própria capacidade de discernir. O manipulador sabe que, se conseguir fazer você duvidar de si mesmo, o próximo passo será aceitar as decisões dele como substitutas das suas. É um processo lento, mas devastador. Hoje você questiona uma escolha simples, amanhã já não confia na sua memória. Logo entrega sua autonomia mental sem perceber. Essa frase é como um cupim psicológico que rói, em silêncio, a estrutura da sua confiança. A filosofia estoica nos ensina a levantar muralhas contra esse tipo de corrosão. Marco Aurélio escreveu que a mente livre de confusão é a cidadela mais alta do homem. Nada pode alcançá-la se ele não permitir. Essa metáfora é poderosa porque revela que sua mente é território soberano e ninguém entra nela sem a sua permissão. A resposta estoica, portanto, é clara: confio no meu julgamento, porque ele se apoia na razão, não em manipulações. Essa declaração não é arrogância, mas um compromisso firme com a lucidez. Significa que você pode ouvir conselhos, pode refletir sobre críticas, mas jamais abrirá mão de avaliar por si mesmo. Na prática, essa manipulação é comum em ambientes abusivos. Em um relacionamento, o parceiro sugere: você nunca sabe escolher direito, deixa que eu decido por nós. No trabalho, um líder tóxico insinua: tem certeza dessa decisão? Você geralmente não é bom nisso.
Até entre amigos, alguém pode tentar tomar as rédeas questionando sua autonomia. Em todos esses casos, a intenção não é ajudar, mas corroer. O estoico, porém, encara de frente e responde com serenidade. Pode até errar, mas prefere errar com a própria consciência a acertar obedecendo cegamente ao outro. Agora reflita. Quantas vezes você já engoliu a própria opinião porque alguém o convenceu de que não sabia pensar direito? Quantas decisões deixou escapar por medo de não estar preparado? Epicteto ensinava que a liberdade começa quando distinguimos entre fatos e opiniões. Confiar no próprio julgamento é aceitar a possibilidade de falhar, mas sabendo que cada erro se transforma em aprendizado. É um caminho mais difícil, mas infinitamente mais digno. No fim, essa pergunta só tem poder se você entregar a chave da sua cidadela mental ao manipulador. O estoico nunca entrega essas chaves. Ele sabe que sua mente, mesmo imperfeita, é seu espaço mais sagrado. E por isso, quando alguém o desafia dizendo "Você não confia no seu próprio julgamento?", sua resposta é calma e inabalável. "Confio, porque é meu, e ninguém viverá as consequências das minhas escolhas no meu lugar." Essa é uma das jogadas mais ardilosas do manipulador, porque não discute os fatos, mas tenta inverter papéis. Ao lançar essa pergunta, ele desloca o peso da situação. De repente, não é mais sobre o erro que ele cometeu, mas sobre a forma como você o está expondo. O jogo psicológico é claro. Se você insiste, passa a ser cruel, injusto, alguém que faz o outro parecer ruim. Se recua, suaviza a crítica e assume um fardo que não é seu. É uma estratégia de inversão de culpa, em que o verdadeiro problema é apagado e a responsabilidade recai sobre quem ousou apontá-lo. O estoicismo, no entanto, corta essa armadilha pela raiz. Marco Aurélio lembrava: "Se alguém me acusa injustamente, é problema dele. Meu dever é não ser injusto." Essa é a chave. A responsabilidade de cada pessoa é intransferível. Não é você quem transforma alguém em vilão. São as próprias ações dele que o colocam nesse papel. A resposta estoica é firme e simples. Não sou eu quem o faz parecer vilão. São suas atitudes que mostram quem você é. Essa declaração devolve o peso a quem de fato o carrega e impede que você se torne cúmplice da mentira apenas por compaixão. Na prática, esse tipo de manipulação aparece em muitos cenários. Em um relacionamento, quando você confronta uma traição ou uma mentira e ouve: "Então agora eu sou o monstro da história?" No trabalho, quando aponta falhas de um colega e ele rebate: "Vai me fazer parecer incompetente diante de todos?" Em ambos os casos, o manipulador tenta usar sua empatia como arma contra você, fazendo com que a justiça pareça crueldade. Mas o olhar estoico enxerga além da máscara. Se alguém teme parecer vilão, é porque já está agindo como tal. Agora reflita: quantas vezes você deixou de dizer a verdade por medo de ferir a imagem de alguém? Quantas vezes assumiu culpas que não eram suas apenas para não parecer duro demais? Epicteto nos lembrava que cada viajante carrega sua própria bagagem, e tentar carregar a dos outros é abandonar a si mesmo. Sua missão não é proteger a aparência alheia, mas preservar sua consciência limpa. No fim, essa pergunta só tem força quando você aceita vestir a máscara que o manipulador tenta colocar em suas mãos. O estoico não aceita. Ele compreende que a verdade não transforma ninguém em vilão. Apenas revela quem sempre esteve escondido atrás das palavras. E por isso permanece firme, sereno e inabalável, guardando não a reputação dos outros, mas a integridade da própria alma. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que está verdadeiramente comprometido em fortalecer sua mente e proteger sua alma contra as armadilhas da manipulação. Muitos passam a vida sem perceber como palavras podem se tornar correntes invisíveis, mas você escolheu o caminho do autoconhecimento, da razão e da liberdade interior. Esse já é um passo gigante em direção a uma vida mais clara, serena e inabalável. E para aprofundar ainda mais essa jornada, quero lembrar que na descrição deste vídeo você encontra o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, uma obra que reúne ensinamentos e reflexões para que você leve a filosofia estoica do vídeo para o seu dia a dia, aplicando-a em decisões, relacionamentos
e no fortalecimento da sua cidadela interior. Agora eu quero ouvir você. Compartilhe nos comentários qual dessas perguntas manipuladoras já usaram contra você e como você reagiu. E se não souber o que escrever, deixe simplesmente a palavra gratidão. Assim saberei que você ficou conosco até o fim e está comprometido em crescer junto dessa comunidade. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens edificantes que vão te ajudar a viver com mais sabedoria e firmeza. Esse é só o começo da sua caminhada. E para que você continue mergulhando nesse conhecimento transformador, vamos deixar aqui ao final mais 2 vídeos recomendados, que com certeza vão trazer novas reflexões e fazer diferença na sua vida. Afinal, a maior vitória não é vencer os manipuladores, mas permanecer em paz dentro da fortaleza da sua própria alma.